Eu sou Eloy Fischberg, trabalho com o Felipe, a gente é do escritório Fischberg Arquitetura e Interiores. A gente está aqui na Casa Mimosa, Conceito, para falar sobre arquitetura com alma brasileira. A gente procura sempre trazer alguma coisa que traga referência para as pessoas, referências pessoais. No caso específico, a gente foi buscar uma linguagem de arquitetura, que é o Art Nouveau, que foi muito usado no começo do século, no fim do século passado, no fim do século XIX para o século XX. A arquitetura do Art Nouveau ela se baseia em formas orgânicas e na natureza. Então a gente tentou trazer para o nosso ambiente elementos que lembrassem a natureza e que lembrassem as formas orgânicas, sempre baseado em cores, porque a gente acha que as cores enaltecem a arquitetura. Assim a gente se utilizou de alguns elementos construtivos que via-se muito antigamente, como mosaicos, vitrais. Então a gente acabou fazendo uma releitura de todos esses objetos, né? Azulejo. Criamos coisas novas com técnicas construtivas antigas que as pessoas viam muito, e isso acabava com que as pessoas resgatassem algumas memórias de coisas que elas já viram em algum lugar. Por isso mesmo a gente deu o nome de déjà vu do nosso ambiente, né? Que é algo que você já viu em algum lugar e você resgata da sua memória. Então, foi a partir da arquitetura que a gente desenvolveu e do uso dessas técnicas que desapareceram e a gente decidiu fazer um piso com mosaico. O desenho do mosaico que a gente resolveu fazer eram desenhos de frutas brasileiras, porque a gente estava usando uma leitura de arquitetura europeia que foi empregada no Brasil, mas com os motivos sempre brasileiros. Então, o que nós pensamos? Que pudesse resgatar coisas que tem no Brasil. Jabuticaba só tem no Brasil, era uma das frutas. Caju é muito Brasil. Então a gente foi buscando frutas que complementassem a nossa ideia. A gente se utilizou nesse mesmo mosaico, né, além das frutas, a parte mais clássica do mosaico, que são os desenhos que fazem essa borda, né? Então a gente consegue misturar o clássico com o revisado, né, com o nosso olhar. E vale lembrar também que esse mosaico é feito pelo estúdio Seiba, do Edu, que é um grande amigo nosso, né? E ele veio com essa premissa, né, de poder ajudar a gente com isso. Então a gente agradece muito o Edu, Eduardo Baldelomar também. Quando a gente estava fazendo o ambiente e a gente já sabia qual era a linguagem, a gente tinha que ter algum metal que remetesse também à mesma época. E então a gente escolheu a linha Pérola dourada, primeiro porque ela tem esse toque retrô, segundo porque ela é praticamente uma releitura da Belle Époque, né, que eles tinham e não se produz mais. Então a gente trouxe essa sofisticação ao mesmo tempo com esse ar vintage do metal que a gente buscava. E seguindo nessa linguagem, a gente tentou não uma coisa que aparecesse mais do que o ambiente. A gente tentou trazer uma linha e a cor foi escolhida exatamente para ela poder estar em sintonia com o resto do ambiente, mas de uma forma mais orgânica, como todo o resto apareceu. Então, não era que, apesar de ser colorido, os elementos não brigavam entre si, eles se completavam. E isso foi, acho que, uma das coisas que a gente acertou muito. Ter muitas cores e as cores não se sobressaíam. Você não olhava mais uma coisa ou outra. Você podia gostar de mais uma coisa do que outro elemento, mas no final todos eles se completaram. Não poderia existir um sem o outro. Nesse caso, é como uma engrenagem e todos estavam juntos, entendeu? A Mata Atlântica, ela aparece especificamente nos vitrais. Então eram 2 vitrais muito grandes, feitos por um parceiro nosso chamado Ateliê Benini, que topou essa empreitada aí, que não era muito fácil, ele fez em tempo recorde. Então, o que mostra lá, né? De um lado, a gente mostrava a vegetação junto com os animais da Mata Atlântica e no outro, os povos originários, no caso, o Tupi-Guarani, também com folhas e frutas da Mata Atlântica. Todo esse desenho foi estudado por eles, em paralelo conosco, né? Então a gente foi ajustando o que era legal, o que não era, tira um pouco de cor, põe um pouco de cor em coisas específicas. E todo o desenho, por exemplo, dos índios foi estudado, como é que são os desenhos que eles fazem corporais, com as cores exatas e tudo mais, assim como todos os animais que tem lá e que são muito importantes para a nossa fauna. Uma das características do Art Nouveau é exatamente ter na arquitetura o vitral. Então, se você olhar imagens de ambiente,
ambientes do começo do século, principalmente os casarões da Avenida Paulista, em São Paulo, de Higienópolis, você vai ver sempre tem um vitral. Esse vitral sempre é uma referência europeia, porque naquela época eles traziam os artistas eram de lá e as referências que eles conheciam era essa. Quando nós decidimos fazer um ambiente Art Nouveau, a primeira coisa que a gente pensou é: temos que ter um vitral. E como nós tínhamos lá 2 janelas muito grandes e muito bacanas, mas elas não davam em lugar nenhum, porque o prédio ali onde a gente estava era abaixo do nível do terreno, então a gente decidiu fazer o vitral. E os vitrais, como eram feitos antes, eles olhavam para a natureza europeia, para as pessoas europeias. Então sempre tinha a loira, que é a loira do Munch, que foi um dos pioneiros do Art Nouveau. E a gente não queria ter uma referência europeia. Então, o que é mais brasileiro do que um índio? O que é mais tocante para a gente do que a Mata Atlântica e os animais que vivem lá? Então, nosso partido inicial foi buscar coisas de Brasil. Então, a gente tinha no piso, a gente tem no vitral, a gente tem no azulejo, a gente tem no tampo. Tudo era coisa de Brasil. Daí que a gente partiu junto com o Ateliê Benini para essa linguagem. Escolher um índio que é muito característico do Brasil e que todo mundo ia conhecer, ia se ver nele, e os animais da Mata Atlântica, como o leão dourado, todos aqueles que estavam lá. Vale citar que o Mucha, né, que foi quem ele citou, ele foi consagrado por fazer os pôsteres que todo mundo conhece hoje. Então ele fez muito pôster de cinema, um pôster de teatro, onde aparecia muito a expressão da mulher, da loira, das folhas, do vento, da natureza sempre empregada ali, e é isso que a gente mudou. A gente fez a releitura baseado no Brasil. A gente seccionou o nosso ambiente em 3 partes, sendo que o banheiro foi a parte onde a gente pegou esses elementos construtivos do passado e fez uma releitura deles para a atualidade com a nossa visão de Brasil. Então, ali era puramente arquitetura, olhando para o passado com uma releitura presente. Depois você tinha a parte onde você ingressava no ambiente em si, pela escada, que era o lugar onde a gente contava a história da transição do tempo da onde foi empregada essa linguagem até a sala, que a sala é onde a gente mostra a nossa visão de como seria hoje o Art Nouveau empregado numa casa. E então a gente coloca ali passado, presente e futuro numa história, né, contando como uma linha do tempo, baseado em várias questões que o Brasil teve. Então ali você tem colonização, você tem várias linguagens arquitetônicas, você tem muitas cores, você tem coisas de diversos países, você tinha elementos clássicos com modernos, com contemporâneos, até chegar na sala, né, que seria a nossa visão. E ela toda era interligada por um único piso, né, de madeira. Então você saía da parte passado e o presente e o futuro seria toda interligada pela madeira, pelo piso de madeira, que é como um elemento que seria atemporal, numa colocação de espinha de peixe, que é bem clássica e também era muito usada no Art Nouveau. E dessa maneira eu acho que a gente conseguiu contar uma história bem legal do Art Nouveau revisado e revisitado com o nosso olhar. Quando a gente faz qualquer projeto, se a gente entra num apartamento que já é mais antigo e tem assoalho, a gente deixa o assoalho. Se a gente entra nesse apartamento e existe um trabalho cerâmico bonito, a gente deixa o trabalho cerâmico. A gente procura preservar, desde que tecnicamente seja possível, porque às vezes a tubulação e a infraestrutura está tão detonada que a gente não consegue preservar. Mas se tudo estiver em ordem, se tudo estiver funcionando, a gente prefere preservar. A madeira sustentável, eu acho que é uma coisa muito importante, porque o reflorestamento, como tem que ser feito, são poucas empresas que de fato fazem. Nós estivemos lá com a Acaflor, que nos ajudou muito, e de fato eles fazem uma sustentabilidade como deve ser feito. Eles têm muitos lotes, e cada ano eles usam um lote. Então a madeira que a gente usou lá, e que foi muito importante, porque ela era um delimitador de espaços e de contar a história. No banheiro a gente teve um mosaico, e a partir do banheiro, esse assoalho veio trazendo a história da arquitetura de interiores para os dias de hoje. Então a gente tinha, como ele falou, no wall a gente tinha um recamier e um quadro que contava a história do Brasil e daquela época. E na sala, mesmo tendo cores que lembravam o Art Nouveau, a gente tinha móveis modernos e arte brasileira moderna. Então, para a gente, o piso é sempre... O piso de madeira e a sustentabilidade está sempre em primeiro lugar. A gente tentou também, esse ano, criar um ambiente que não tivesse marcenaria. Então, quando você estava andando por lá, você não via armário, não via prateleira, não via gabinete, não via nada, né? Justamente para evitar com que houvesse
esse descarte de madeira, seja qual for a madeira, sabe? Então, a gente teve esse cuidado nesse ano também. Além disso, o piso de mosaico é um trabalho 100% sustentável, porque a gente pega porcelanatos e azulejos que seriam descartados para produzir o piso de mosaico. Eu acho que sempre é um diferencial, apesar de ser básico para todo mundo, não só para lá. Eu acho que é um diferencial porque é um jeito de você conscientizar as pessoas a seguir por esse movimento e tentar replicar a mesma coisa nas obras que são menores do que a Casa Cor, né? Obras que as pessoas não vão ver ou que têm menos visibilidade, e isso faz com que todo o meio ambiente, todas as pessoas que não conseguem comprar ou adquirir certas coisas podem usufruir de um material muito bom, e mesmo se alguém não conseguir tê-lo, você pelo menos não agride o ambiente onde todo mundo mora. Então eu acho que é essencial. Além disso, a Casa Cor é um exemplo de empresa que funciona e que é focada nesse tipo de trabalho. Então eles aproveitam praticamente todos os materiais. Isso é um incentivo muito grande para quem está lá também, porque se você aprende a trabalhar com esse jeito e você se esforça para fazer a coisa certa, isso é um exemplo. As pessoas vão na segunda maior feira de mostra de arquitetura, design e paisagismo do mundo, só perde para Veneza, e veem que lá... Milão, desculpa. E lá eles têm oportunidade de ver que é possível fazer e que é acessível. Então eu acho isso muito importante e acho um exemplo muito digno. E não é só, quando você diz material, você não diz só do material madeira, porcelanato, mármore, enfim. Muitas dessas coisas voltam para as empresas também. Mas é água de tinta, é o tipo de tinta que é utilizado pela Coral, né, que tem que ser a base d'água, então que não vai agredir o meio ambiente, porque essa água depois vai pro ralo e ninguém sabe para onde vai, ou se ela vai ser tratada, ou ninguém sabe que caminho ela faz depois, né, no esgoto. Então, a tinta também é importante, com o que você pinta é importante. Todo material que entra lá tem que ser uma coisa que dê para você tirar e não vá agredir, não é só a parte física mesmo. Então, isso é interessante. Mudou tudo. Tudo. Só mudou tudo. Nós somos um escritório de arquitetura que veio de uma construtora. A gente tem uma construtora e fizemos muitas coisas de construção, fazendo projeto de arquitetura. Mas o nosso foco era o projeto e era a construção. E com o passar do tempo, nós fomos crescendo e migrando para esse caminho que é a arquitetura de interiores, que é um caminho muito rico, que envolve muitos aspectos importantes, como a gente falou aqui, sustentabilidade, artes, os antepassados, como técnicas construtivas. Isso tudo, quando você junta num apartamento e a pessoa usa um apartamento, às vezes ela nem sabe de onde vem as coisas, mas a gente procura trazer, informar, contar história, e tudo que tem história é mais bonito e agrega mais. Então, para nós, que éramos arquitetos de construção, para nós foi uma evolução monstruosa. A gente vê com outros olhos hoje arquitetura de interiores. Eu prefiro chamar. Eu acho que a gente contribui mostrando que tudo que a gente faz lá, qualquer pessoa pode fazer. Não é uma coisa que você não vai conseguir comprar ou adquirir ou vai ter problemas em fazer, porque a nossa ideia principal é fazer uma coisa que seja bonita e ao mesmo tempo que ela seja factível. Não seja uma coisa que é amarrado num lugar e isso não vai dar certo, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente poder conscientizar as pessoas de que qualquer coisa que você faça bem feita, que conte uma história em que você vai agregar para sua casa e vai ter um valor sentimental naquilo e você vai poder contar de onde veio e por que você gostou e por que aquilo tá lá, eu acho que muda muito do que a gente faz e como a gente trata as pessoas. As pessoas veem essas mostras e acham que são coisas inatingíveis. No nosso caso, a gente procura fazer coisas que as pessoas podem fazer em casa. Você não precisa necessariamente fazer um mosaico tão grande quanto a gente fez, mas às vezes um mosaico pequeno, bem colocado, num lugar bacana, custa tão caro, é possível fazer e existe artistas que fazem no Brasil. É que, como a gente falou em outra oportunidade, é uma técnica que quase sumiu. Então são poucas pessoas que fazem, mas essas pessoas estão dispostas a fazer um vitral. Você pode fazer um vitral menor, você não precisa fazer um vitral tão grande quanto aquele, você pode ter uma coisa, um detalhe bonito, você pode ter um azulejo bonito, pode ter um piso bem colocado e que está no seu alcance. Então,
essas coisas é importante que as pessoas entendam que não é porque está na Casa Cor você não pode ter. Você pode ter. E aí o resto, como você vai encher o ambiente, aí depende só de você ter um carinho e completar a arquitetura de interiores que você já fez especificando o material. E eu acho que também é interessante o aspecto de você inspirar as pessoas a fazer as coisas, mas principalmente os estudantes que vão para lá. Porque você vê muita faculdade, muita escola, muita gente indo para aprender a tomar gosto por aquilo e aprender como as coisas são feitas para, de repente, no futuro, escolher tomar esse caminho mesmo e virar a profissão dele. Então eu acho que é legal também poder agregar com um ensino dessas pessoas, sabe? Dar conhecimento para elas de que aquelas coisas existem. Pode até ser essa parte impossível de atingir para poucos, mas é interessante ela saber que aquilo existe e que aquilo é aquilo, porque daí ela consegue entender o valor das coisas que elas têm e muitas vezes conseguir criar coisas novas baseado no que ela viu. Então eu acho que essa parte é interessante também. Eu nunca tive problema, porque a gente trabalha junto já faz muitos anos. Eu comecei a trabalhar com ele pequeno, bem pequeno, fazendo coisas de escritório mesmo, que não tinha nada a ver com arquitetura, mas eu acabava olhando como era feito as coisas. E daí, depois de um certo período, eu saí para aprender coisas que eu não iria ver lá. E depois a gente acabou se unindo de novo, mas aí eu já tinha muito mais idade e já tinha outra bagagem, né? Então eu nunca tive problema, acho que a gente se entende bem, assim. Ele tem uma visão mais clássica, na minha opinião, mas no fim das contas dá certo, porque o que a gente faz é sempre um mix de linguagem, né? É, isso mesmo. Eu aprendi com meu pai, e eu trabalhei muitos anos com meu pai. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e sempre estive envolvido com arquitetura, e sempre estive envolvido com construção. E aí, quando o Felipe veio, a visão dele é uma visão de jovem, uma visão de gente que vê o mundo de outro jeito. Então, às vezes, a gente tem choques de ideias, mas é importante que isso aconteça. Ele cresce, eu cresço, e a gente vai na Casa Cor e a gente vê os arquitetos, é mais choques de ideias. E você sabe que tudo é possível, você vai aprendendo, você vai vendo os estilos das pessoas e como elas empregam o espaço e como elas acabam decorando o espaço e preenchendo o espaço com mobiliário, com artes, com produção, e você vê que sempre é possível crescer, a gente nunca sabe nada, a gente sempre está aprendendo. Nós somos um escritório de arquitetura que a gente faz desde uma construção mesmo, até colocar a flor no vaso. Então, isso eu acho muito importante. E a gente pode oferecer isso, e a gente pode oferecer qualquer etapa, não necessariamente uma etapa menor ou maior, tanto faz para a gente. E a gente tenta chegar no cliente com essa bagagem, de que a gente vai atender o que o cliente quer, usando a nossa experiência, o que a gente conhece de arquitetura. Então, trabalhar com o Felipe trouxe esse enriquecimento para mim. E eu acredito que ele também aprendeu com o meu conhecimento. E assim a gente vai crescendo. É assim que acho que tem que ser a vida das pessoas, né? Você tem que dividir o que você sabe e passar para frente, porque as pessoas, todo mundo tem direito de saber e ter uma vida melhor, né? É o que a gente procura. Eu acho que o maior desafio é escolher o conceito, na minha opinião. E o maior prazer em realizá-lo é conseguir definir o conceito e fazer direito. Eu acho que você pode contar como a gente pensou nisso, como veio a ideia, porque é muito, muito legal. Aquele jantar. Tá bom. A ideia partiu de Senhor dos Anéis, como eu já contei para vocês. Ela partiu do Senhor dos Anéis com uma foto de um interior de uma casa élfica. E aí, a partir dessa casa, a gente detectou que aquilo seria o mais próximo do Art Nouveau. E que isso não era feito aqui, e era uma coisa que as pessoas conseguem ver que aquilo é harmonioso, que é legal, que é gostoso, mas que não existe. E aí a gente partiu pro Art Nouveau e a gente começou a agregar coisas de Brasil, removendo toda a parte de ficção, obviamente, e colocando o que é nosso, a nossa essência naquele projeto. Então eu acho que ter feito essa leitura, ter conseguido construir um ambiente daquele jeito, eu acho que, partindo da ideia principal, eu acho que isso foi a parte mais gratificante. Eu entendo que a gente fez uma coisa muito arriscada. Hoje, olhando mais de fora, o tempo já passando e a gente olhando em perspectiva, eu acho que a gente arriscou muito, mas a gente se envolveu tanto nesse projeto, a gente, quando foi pesquisando, cada vez a gente fica mais envolvido e mais emotivo e querendo trazer essas coisas, que eu acho que valeu a pena pra gente. Mas valeu mais a pena, mas muito mais a pena,
quando as pessoas desciam naquela escada e olhavam para dentro do banheiro. O banheiro era uma área mínima, era uma área de 12 metros quadrados. E se tirar as cabines dos banheiros, era menor ainda, talvez fosse 9 metros quadrados. Mas o impacto visual, com as cores, com o vitral, com o mosaico, as pessoas se emocionavam, né? E muitas pessoas vieram falar conosco assim, com os olhos marejados, assim, de emoção. De falar, eu me lembrei da minha avó, eu me lembrei da minha casa, eu tive alguém que lá no interior tinha uma coisa parecida com isso. E conseguir isso, uma memória afetiva em arquitetura, com uma experiência tão intensa e tantos dias com tantas pessoas, eu não tinha passado por isso, nunca. E isso foi o maior prazer de tudo, de todas as coisas. Não tem prêmio, não tem dinheiro, não tem obra, não tem nada que traga para a gente uma sensação melhor do que essa. As pessoas darem a mão para a gente, falar que iam voltar, que iam para a Europa e pagavam 15 euros para ver aquilo que lá estava colocado num banheiro. Isso é gratificante. Esse que é o trabalho que a gente falou das pessoas antes, tudo. Esse que é o trabalho. A pessoa se sentir como se fosse dele, né? Ele estava entrando no ambiente dele, que era dele, era para ele usar, para ele participar. E era um banheiro acessível. Não é que era um banheiro num espaço e que não existia de fato, era um cenário. Nosso banheiro existia. Por isso que a gente fala, as pessoas podem ter. E pode ficar bonito, e vai ficar bonito. Então, essa pra gente, que a gente sempre fala, é a maior gratificação, o maior prêmio que a gente recebeu foi esse reconhecimento de quem foi lá. Essa é a emoção. Eu acho que eu colocaria memória, né? Esse carinho, essa coisa, o ambiente, o nome que nós escolhemos. Déjà vu. Sabe, foi uma sucessão de coisas, coincidências boas, de espiral positiva. O nome que a gente achou, déjà vu, nossa, mas caiu como uma luva, porque as pessoas de fato já viram aquilo em algum lugar, de algum jeito. E foi tão bom porque é muito bom isso, né? Essa história é engraçada, porque a gente deu um ambiente chamado déjà vu, que tem todo o significado. Mas 6 ambientes antes da gente, lá na Casa Cor, tinha uma arquiteta que tinha um neon escrito déjà vu, e 6 ambientes depois o nosso ambiente chamava déjà vu. Então a pessoa via a palavra 2 vezes. Era muito louco. Então foi isso, essa sensação das pessoas terem esse reconhecimento do ambiente e se sentirem bem e pedirem para o ambiente ficar. Quantas pessoas não falaram para a gente para deixar o ambiente, para ficar? Isso é muito gratificante. Eu acho que poucas pessoas têm essa experiência que nós tivemos. Aqui não é dinheiro, não é nada, é pessoa com pessoa. Que eu acho que a arquitetura é isso. No final é esse sentimento que você quer passar para as pessoas. A arquitetura é isso, a arquitetura de interiores também é isso. Eu acho que nesse ponto a gente foi bem. O que a gente carrega de lá de emoção, de sentimento e de vibração é a impressão que as pessoas tinham, como a gente falou antes, né? E muitas pessoas, talvez 70%, 80% das pessoas entravam lá e perguntavam se a gente tinha recuperado o ambiente, se a gente tinha recuperado o que tinha lá. Ou então já afirmavam, tudo isso daqui é só uma recuperação. Quer dizer, quando a gente ouvia isso, no começo a gente ficava chateado, porque deu um trabalho enorme para a gente fazer. Mas no final a gente fala, bom, então a gente conseguiu atingir o que a gente queria, porque a pessoa entendeu que aquilo lá é bonito e que aquilo lá é bacana. Então, para nós, foi recompensador. Eu acho que também vale a pena dizer, porque a gente trabalha muito para fazer uma coisa tão rápido, em pouco tempo, né? Aquilo tudo, todo aquele ambiente a gente fez em 19 dias. Desde a construção até a finalização, tudo isso foi 19 dias. Obviamente trabalhando fora, mas entrando lá 19 dias. Então eu acho que é muito importante dizer para as pessoas também, tanto faz qual é a idade da pessoa, que ela não pode desistir das coisas que ela gostaria de fazer. Porque às vezes pode parecer que é difícil e não vai dar certo, mas no fim tudo dá certo. É só você fazer com vontade e querer muito que dá certo. E a gente sabe disso porque desde 2023, né, que a gente começou a Casa Cor, a gente acreditou que ia dar certo, mas nunca era uma certeza. E no fim das contas a gente está onde está e a gente tem que agradecer muitas pessoas por causa disso também. E a gente tem muitas pessoas para agradecer. Mas não pode nunca desistir de chegar onde você imagina chegar, porque senão não dá certo. A primeira pessoa que tem que acreditar
Em você é você mesmo. É isso mesmo. E a gente tem que agradecer essa transição e esse caminho e chegar nessa posição que nós estamos hoje, principalmente o Pedro Ariel, que acredita na gente, acreditou no nosso trabalho, que deu suporte, a curadoria da Casa Cor, que também achou tão arriscado e olhando aquilo ser montado, todo mundo ficava em dúvida o que ia acontecer com aquilo, porque as coisas foram entrando um pouco de cada vez. E a gente só tem a agradecer a amigos, arquitetos amigos, que a gente consultou, que a gente falou, a galerias de arte, que a gente foi buscar material, e o Estúdio Seiba. O Benini. O Gustavo Benini, do Ateliê Benini. O pessoal que fez o... O pessoal da iluminação, que trouxe os lustres maravilhosos, que tinham tudo a ver com a nossa linguagem. O pessoal que fez o azulejo, né, que a gente desenhou. O azulejo que a gente projetou do Guaraná, que foi bem bonito. Enfim, são muitas pessoas. A gente tem que agradecer muita gente, desde a trajetória do começo até hoje, né? Obviamente a gente está agradecendo as pessoas que ajudaram esse ano, mas todo mundo tem que ser agradecido, porque o que a gente faz é um trabalho em equipe. A gente só orquestra um trabalho em equipe. Isso. A gente aparece, mas tem muita gente por trás. Muita mesmo. Muita. Desde o faxineiro até o mais alto cargo lá da Casa Cor. Tem muita gente, muitos amigos, e a gente deve para eles, especialmente para eles.